Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quem foi Dalila, a história de Dalila, a mulher astuta e corrupta que traiu Sansão. E isso segundo o livro de Juízes. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Dalila foi uma mulher que vivia em Soreque. Ela ficou conhecida na narrativa bíblica por ter sido a responsável por conseguir descobrir o segredo da força de Sansão. Ela também foi a única mulher na história de Sansão que tem seu nome descrito na Bíblia. A história de Dalila está registrada no capítulo 16 do livro de Juízes e, apesar de ser um relato curto, o episódio que a envolve é bastante significativo, pois faz parte diretamente da queda e morte de um dos grandes juízes de Israel. Sansão se envolveu com pelo menos 3 mulheres. No entanto, Dalila é a que aparece com maior destaque. Apesar de ser frequentemente identificada como uma filisteia, não há plena certeza de que realmente ela tenha sido uma. É possível que o nome Dalila seja de origem semita e signifique dedicada. Outra sugestão apontada para o significado desse nome é oscilante. A Bíblia diz que Sansão se apaixonou por Dalila e a via com frequência. Ao perceberem que Sansão estava apaixonado por aquela mulher, os príncipes dos filisteus a procuraram e lhe ofereceram suborno em troca do segredo da força de Sansão. O valor do suborno oferecido a Dalila era realmente muito alto, consistindo em 1.100 ciclos de prata de cada líder filisteu. Embora o texto do livro de Juízes não esclareça esse detalhe, estudiosos afirmam que os filisteus se organizavam em 5 cidades, que eram centros de comércio e intercâmbio. Logo, Dalila recebeu essa soma de cada um dos 5 governantes dessas cidades, totalizando 5.500 ciclos de prata. O texto bíblico diz: depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar. Após aceitar a oferta dos líderes filisteus, Dalila começou a tentar arrancar de Sansão o segredo de sua força. Suspeitando das intenções de Dalila, Sansão a enganou por 3 vezes sobre o seu segredo. Então Sansão a enganou, dizendo a Dalila que ele perderia seu poder e sua força se ele fosse amarrado com vergas de vimes frescos. Ela fez isso enquanto ele estava dormindo, porém, quando ele acordou, ele apertou as vergas e escapou. Ela persistiu e Sansão então lhe replica que poderia perder a sua força caso fosse amarrado com cordas novas. Ela então o amarrou com cordas novas enquanto ele dormia, e ele as quebrou como se fossem um fio. Ela pergunta novamente, e ele diz que poderia ser amarrado se suas madeixas fossem tecidas no tear de um tecelão. Ela assim o faz, mas ele simplesmente destrói o tear inteiro e o leva embora quando acorda. Então Dalila começou a acusar Sansão todos os dias de não ter por ela amor verdadeiro. Isso fez com que Sansão ficasse bastante triste e angustiado, decidindo então contar-lhe que o segredo de sua força estava em seu voto de nazireu, ou seja, ele era dedicado a Deus para um serviço especial, e o seu cabelo crescido, o qual nunca tinha sido tocado por navalha, era o símbolo deste voto. O texto bíblico diz: importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha minha cabeça,
porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Diante da confissão de Sansão, Dalila percebeu que ele havia dito a verdade desta vez e logo procurou o chefe dos filisteus, que lhes trouxeram o valor combinado. Então, mais uma vez, Dalila fez com que Sansão adormecesse sobre seus joelhos e chamou um homem para cortar o seu cabelo. Sansão então foi capturado pelos filisteus e a sequência dos acontecimentos resultou em sua morte. Assim, Dalila ficou conhecida como uma mulher astuta e corrupta que utilizou da sedução para atrair Sansão em troca de suborno. E essa foi a história de Dalila.